meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um podcast bíblico. Vamos juntos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Deus, sobre aquilo que Ele quer falar ao nosso coração no dia de hoje. Já prepare a sua espada, sua Bíblia Sagrada e abra no Novo Testamento, no primeiro livro. É o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. E hoje vamos estudar juntos o capítulo 12. E é um capítulo bem extenso, a gente vai tentar extrair ao máximo de ensinamentos. Só para você ter ideia de quantos assuntos a gente vai estudar no dia de hoje, a gente vai começar com Jesus é o Senhor do sábado, a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada, a blasfêmia dos fariseus, árvores e seus frutos, o milagre de Jonas e o sinal de Jonas e a família de Jesus. É muito texto, são 50 versículos, mas com a graça de Deus a gente vai estudar aqui e aprender mais do Senhor. Bom, não estou aqui sozinha, é claro, eu estou em excelente companhia. Começo apresentando e querendo ouvir as expectativas para o programa de hoje do pastor Marcos. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, dona Júlia. Expectativa lá no alto, né, de aprendermos a palavra, de buscarmos o conhecimento, né, de Deus e poder levar também, né, a todas as pessoas, em nome de Jesus. Expectativas altas sempre no Senhor, porque Ele sempre faz mais do que pedimos, pensamos, faz muito além do que você pode imaginar. Os planos dele sempre são melhores, mais altos, né? Quem também está conosco no dia de hoje, pela primeira vez, é o pastor Edson. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia, e tenho certeza que vai ser um tempo de muita edificação. E aos amigos de casa também. Que Deus abençoe. Amém, eu creio nisso. E é claro que sempre apresentamos esse momento ao Senhor, ensinando você aí de casa a sempre que for ler a Bíblia Sagrada, nos seus momentos com Deus, no seu momento de comunhão com o Pai, convide o Espírito Santo. Ele que é o autor da Bíblia Sagrada, de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse, ele que é o autor. Então, você tem esse privilégio de ter o autor do seu lado, te dando a interpretação correta, a revelação das Escrituras. Então, é importantíssimo. Sempre convide o Espírito Santo. E eu vou pedir a bênção do pastor Marcos. Pastor, o senhor traz essa bênção pra gente Amém, hoje? com certeza. Amém. Senhor Deus e amado Pai, nós unimos a nossa fé, Pai, nesta hora e apresentamos a Ti, Senhor Deus, esse estudo, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser ensinado aqui. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para levar o entendimento, levar, Senhor Deus, a Tua palavra a milhares de pessoas. É o que nós te pedimos nesta hora e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, pastor. Amém. E agora começamos de fato o nosso estudo, lembrando que estamos naquela terceira sessão, que é desde o capítulo 11 até o capítulo 13, e nós vamos ver ainda neste capítulo muita rejeição, principalmente por parte dos fariseus, aqueles mestres da lei, por conta da sua incredulidade. E também vamos ver nesse capítulo, só para você ter aí anotado, o cumprimento também de profecias. No capítulo 12, do versículo 17 ao 21, a gente vai ver uma referência a Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 4, que é ali, né, o chamado de Jesus, o ministério de Jesus. Mas vamos começar. Do versículo 1 ao versículo 14, nós vamos ter aqui uma sessão que diz sobre Jesus e o sábado. Na arca vai dizer, né? Jesus é o Senhor do sábado. E é interessante a gente ver esse texto, eu vou ler aqui com vocês, que diz assim: poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Versículo 2. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu, e isso ele respondeu para os mestres da lei: vocês não leram o que Davi fez? É claro que eles tinham lido, né? Eles sabiam ali de cor e salteado.
Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente o sacerdote tinha o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram que na lei de Moisés, e eles conheciam muito Moisés, que nos sábados os sacerdotes quebraram a lei no templo e não são culpados? Aqui a gente vê Jesus chamando a atenção deles, porque os fariseus queriam achar algum erro naquilo que Jesus estava fazendo ou aquilo que os seus discípulos estavam fazendo. E nós podemos perceber aqui um choque de direitos. E os fariseus estavam querendo que a vida... Perdão, aqui a gente está falando sobre a fome, né? Mas mais à frente nós vamos ver sobre Jesus querendo curar ali o homem que tinha a mão aleijada, a mão mirrada. Ou seja, Jesus não poderia curar porque era um sábado. Mas a gente vai ver no texto, né? Que se caísse uma ovelha que se machucasse, os fariseus poderiam ir lá e resgatar aquela ovelha. Então, a gente vê que esses homens estavam sendo hipócritas, querendo achar um erro em Jesus, mas eles mesmos estavam ali, se precisasse salvar aquela ovelha, assim o fariam. E, pastor Edson, a gente pode perceber quanta hipocrisia nesses mestres da lei, né? Não poderia curar aquele homem só porque era um sábado, ou seja, a vida daquele homem era menos importante do que uma ovelha, um animal, por exemplo. Então, Júlia, os fariseus estavam mais interessados nas regras e tradições do que propriamente em fazer o bem. Tanto que aqui no versículo 7, o próprio Jesus, né, indagando eles... Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Então, como eu falei, os fariseus estavam muito mais apegados em regras e tradições do que propriamente em fazer o bem. Sim. Então, biblicamente, o sábado ele é visto como um dia de descanso, mas não pode ser um dia como um empecilho para Deus não operar. E o ato também de fazer o bem. Exato. E eu até estava lembrando da questão do direito, que quando há um choque de direitos fundamentais, é aplicado ali o princípio da ponderação, princípio da proporcionalidade. Olha só, é uma palavra bem grande, né? Mas o que isso nos mostra? Que quando há um choque, você vai pesar ali os dois. E é claro que a vida, que a cura daquele homem era muito mais importante. Até porque se a gente for levar para a questão da época, a ovelha, um animal, isso tinha um valor monetário. Então, se o animal se machucasse, eles poderiam salvar. A questão financeira, de repente, era mais importante do que salvar uma vida, curar ali aquele homem. Então, é de fato uma hipocrisia que eles estavam fazendo. Como o senhor falou, mais importava seguir o ritual, seguir a regra, do que a essência para a qual aquela regra foi criada. E aí a gente vê a maldade e o coração endurecido aqui no versículo 14, né? Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. A gente vê aqui que eles tinham um coração muito endurecido, era uma incredulidade que estava muito enraizada no seu coração. Do versículo 15 ao versículo 21, a gente vai ver sobre essa profecia, né, que Jesus é o servo escolhido de Deus. Esse texto é muito forte, que diz em Isaías, né, disse Deus, aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discurso nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Esse é Jesus, a essência de Jesus, assim como declarou o profeta Isaías, o profeta messiânico, né? Vamos aqui pular agora para o versículo do 22 ao 32. Eu tô correndo assim porque são vários tópicos e a gente vai tentar abraçar o máximo possível. Aqui vai dizer sobre o poder de Jesus para expulsar demônios. Após Jesus curar ali um homem que era cego e mudo, nós vamos perceber mais uma vez os mestres da lei, os fariseus,
acusando Jesus novamente, querendo achar um erro nele e falando que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. E aí a gente pode perceber novamente eles querendo apontar esse erro em Jesus. E aí ele vai falar a respeito de divisão. Porque Jesus está falando que uma casa dividida não pode permanecer de pé. E ele está falando sobre esses dois reinos. E, pastor Marcos, quando ele fala sobre uma casa dividida, isso serve para nós também, porque Deus não está onde tem uma divisão. Pelo contrário, a palavra fala, né, que onde há a união, ali Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre, não é? É verdade, é. A Escritura Sagrada ela é bem clara para a gente, né? A gente buscando ali um entendimento, conhecimento, a gente vê e fala sobre isso, né? Como a senhora bem falou, né? Se tem a união, tem o povo unido, né? Deus vai ordenar ali a bênção, Deus vai trazer bênçãos sem medidas, a palavra diz. Então nós temos que buscar isso, união, estar juntos, né? Unindo ali a fé junto e Deus vai abençoar, né? E a palavra diz que aquele que não junta, né? Ele espalha. Exato. E busca ali os próprios interesses. Exato. E é isso que, não é isso que o Senhor quer, né? Ele quer que possamos todos estarmos juntos ali, unidos e crendo, né? Buscando ao Senhor. Os fariseus estavam tão desesperados em achar algum erro em Jesus, não queriam reconhecer a divindade, reconhecer a autoridade que Jesus tinha. Eles preferiam inventar uma mentira, porque isso é uma mentira, preferem inventar uma mentira, ou seja, preferem matar a verdade do que admitir o erro deles. A gente pode ver mais uma vez a incredulidade se manifestando. Eles não queriam conhecer a verdade. Consequentemente, a gente sabe, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se eles querem matar a verdade, infelizmente vão continuar presos nessa prisão realmente da incredulidade, não vão alcançar libertação. E quando nós vemos aqui também, temos no versículo 29, vou ler aqui com vocês, esse texto é muito bacana, que diz: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que tem em casa. Na Arca vai dizer sobre o valente, né? Vou ler aqui com vocês na Revista Corrigida, vai dizer: ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manientar o valente, saqueando então a sua casa? Ou seja, nós vemos que o povo em geral estava ali preso por um espírito maligno que causava doença, que causava também essa raiz de orgulho, de incredulidade no coração das pessoas, inclusive os mestres da lei. E Jesus veio para quebrar essa maldição, veio para tirar esse valente. E aí, fazendo até um complemento, nós temos aqui, eu vou dar um salto, a gente vai voltar, mas eu vou dar um salto aqui para o versículo 43 ao 45, que traz um complemento interessante. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Pastor Edson, a gente pode perceber aqui que o processo de libertação é de fato um processo. Existe a retirada daquele que é valente através de Jesus, que é aquele que é mais valente, mas levando para a tipologia de uma casa, como Jesus trouxe aqui, nós somos essa casa. Esse processo nos mostra que a casa precisa ser preenchida. Senão, esse processo de libertação pode acarretar nessa pessoa a volta de 7 espíritos piores. É isso que diz a Bíblia? E em relação à libertação, Júlia, vai também de cada pessoa. Tem aquela que vai para a igreja, né, e facilmente ela abre o coração. A palavra vai entrando e ela vai obtendo conhecimento. E ela vai mudando as suas práticas, né? Sim. O que o inimigo não quer? É que a gente venha ouvir a palavra de Deus e, consequentemente, né, a gente vai começar a praticar, a palavra vai trazer uma nova visão para a gente, mas a partir do momento que o nosso coração se endurece, né, e a gente tem dificuldade para
para ouvir a Deus, então esse processo de libertação vai se estender. Tem pessoas que vão para a igreja, né, em questão de semanas, você vê que já é uma mudança muito grande. E já tem aquelas que têm um pouquinho mais de dificuldade. Sim. E está no fator também, na dificuldade de ouvir a Deus, né, que em todo momento Ele quer falar conosco. Sim, exatamente. E cada pessoa tem um tempo, né, pastor? A gente precisa entender isso. Às vezes falta misericórdia com o outro. Assim como você teve o seu processo de conversão, de ouvir a voz de Deus, de ser quebrantado e transformado pelo Espírito, tem que ter misericórdia também com o outro. E entender que nesse processo, quando há a saída do espírito maligno da vida daquela pessoa, quando é tirado esse domínio, é preciso que você preencha com o Espírito de Deus. É isso que vai transformar a vida dessa pessoa. Então, se a casa permanece vazia, é bem capaz que essa situação que você passava antes fique ainda pior. Ou seja, vá para a igreja. Ouça a palavra de Deus, ouça a pregação, ouça louvores, busque conhecer ao Senhor, busque preencher a sua casa, preencher o seu coração com a palavra, porque é isso que vai transformar. Aí, quando por acaso o inimigo tentar novamente, a casa vai estar preenchida. O mais valente está morando naquela casa. E aí o domínio do diabo acabou. Não tem mais nada que ele possa fazer para poder dominar e escravizar a sua vida novamente, porque a sua casa está preenchida. Então, não deixe a sua casa vazia. Voltando agora para onde a gente estava, né? Eu falei a respeito do valente. Agora a gente vai para o versículo 30 ao 32, onde vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor Edson, o que seria, segundo aqui o texto que nós estudamos em Mateus capítulo 12, o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Acho que é a dúvida de muitas pessoas, né? Então, ali o Senhor Jesus havia operado, né, através do Espírito Santo, um milagre, mas o endurecimento de coração dos fariseus fizeram que eles não viessem reconhecer essa obra que havia sido realizada por Deus. Ou seja, distorceram ali o fato, não deram a glória a Deus. Então, quando a gente observa que Deus está operando e a gente não reconhece essa manifestação, e além disso, distorce o fato. No caso aqui, diziam que quem havia efetuado, né, era o Beelzebu, né, não dando a devida glória ao Senhor e também à pessoa do Espírito Santo. Sim, e pastor Marcos, quando falamos de blasfêmia contra o Espírito Santo, né, atribuir ao diabo uma obra que é Deus quem fez, Deus quem está fazendo, por que essa blasfêmia não tem perdão, segundo a Bíblia Sagrada? É porque vai totalmente contra ali a vontade de Deus e contra a essência do Senhor, né? Nós deixamos de glorificar ao Senhor, né? Como aqui na mensagem, declarando ali que foi feito, né? Como o pastor disse, né? Pelo Beelzebu, né? Então está tirando a glória do Senhor e está colocando ali em outro, né? Então eu creio que isso desagrada muito ao Senhor. Temos que dar a honra, a glória, o louvor ao Senhor. Sim, e de fato, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. E para alcançar o perdão, é necessário o arrependimento. Então, você percebe que é um ciclo. E o Espírito Santo é fundamental, mas a pessoa não consegue reconhecer. Então, como que vai alcançar arrependimento? Como que vai reconhecer o erro, se é o Espírito Santo quem nos convence? Do 33 ao 37, a gente vai ver sobre a árvore e os seus frutos. Aqui a gente vai encontrar o texto que diz, né, que a boca vai falar aquilo que está cheio o coração. E como que nós podemos reconhecer a espécie de uma árvore? É pelos seus frutos. E, pastor Edson, acho que um dos frutos mais claros que a gente pode observar na vida de uma pessoa, além de um comportamento, mas é muito aquilo que sai da boca dela, porque o texto já falou que a boca vai falar, né? Ou seja, as palavras dela vão denunciar como que está sendo a saúde do coração, né? Os frutos, né? Uma pessoa, quando ela é salva, Júlia, os frutos vão aos poucos aparecer. Naturalmente, naturalmente, né? A gente sabe que a gente não é salvo por aquilo que a gente faz. Sim. A gente é salvo pela graça de Deus, o favor imerecido. Mas uma pessoa que é salva, ela vai dar bons frutos. O que vai sair da boca dela vai edificar outras pessoas. O bom testemunho, né? Diante da família,
aonde ela trabalha. Então, aonde ela for, ela vai procurar dar frutos, e esses frutos é para glorificar o nome de Jesus. Sim, com certeza. E se há o Espírito Santo na sua vida, se o Espírito Santo habita no seu coração, as suas palavras vão denunciar isso. Se não há no seu coração, suas palavras também vão denunciar isso. É um raio-x do coração, é aquilo que você fala. E nesse texto a gente pode ver que também daremos conta, no dia do juízo, até das palavras inúteis. Aquilo que você achou que era só uma brincadeira, era algo que não tinha uma relevância. Para Deus, isso importa. Todas as palavras nós daremos conta. E se você fosse se autoanalisar, seria condenado ou absolvido, né? A gente tem que parar para refletir nisso também. Palavras que você fala sobre uma situação, de repente suas palavras são carregadas de murmuração ou até contra o seu próximo, você inventa alguma mentira, alguma calúnia, alguma ofensa, uma difamação, palavras contra seus filhos, contra o cônjuge, isso tem que ser pensado. E uma coisa que às vezes passa desapercebido são as palavras que você diz a respeito de você mesmo. Cuidado, você é templo do Espírito Santo. Cuidado com as palavras que você lança sobre a sua vida. Às vezes, com o outro você tem todo o zelo, todo o cuidado. Quando o outro erra, você tem toda a paciência, você compreende. Mas se você errar, se você cometer algum tipo de erro, você já vira o pior carrasco de si mesmo. Não seja assim, não vá por esse caminho. Tenha um pouco mais de paciência consigo mesmo também. Vigie nas palavras que você lança contra si mesmo. Do 38 ao 42, nós vamos ver sobre os mestres da lei pedindo um milagre. Ué, Jesus já não fez tantos e tantos milagres? Eles querem ver mais um milagre? E aqui fala sobre o sinal de Jonas. Pastor Marcos, que sinal de Jonas seria esse? Ele fala aqui sobre aqui do Jonas, em relação a isso, ele fala da obediência de Jonas, né? E da não obediência antes, né? Ele não obedeceu ali, não ouviu a voz de Deus, não ouviu ali a palavra, pegou um caminho, né, ali que não era aquilo que Deus queria, né? E depois, né, passou por vários processos e depois ele voltou e obedeceu. E quando ele obedece ali à voz de Deus, ele cumpre aquilo que ele foi chamado para fazer, né? Você vê que Nínive ele é liberta, né? Deus é o sinal ali que o Senhor usa aquele homem na sua obediência e ali ele vai abençoando toda uma nação, né? Toda uma cidade. Sim, a gente percebe na Bíblia Sagrada que os profetas maiores e menores, até outros personagens, enfim, todos apontavam para Cristo, seja através das profecias ou através da própria vida deles. E Jonas foi um caso, né? A gente vê aqui que Jonas no peixe seria semelhante a Jesus no túmulo. Os 3 dias e 3 noites que Jonas passou dentro ali da barriga do grande peixe representa a morte e a ressurreição, esses 3 dias que Jesus passou também. E quando Jonas ressurge para cumprir a sua missão, isso também apontava para Jesus ressuscitado ali, pronto para cumprir o plano da salvação. Então a gente vê que tudo realmente aponta para Cristo. E os fariseus sabiam disso, como no início aqui falou sobre Davi, falou sobre Moisés, agora fala sobre Jonas. Os mestres da lei conheciam, mas o coração endurecido não permitia que essa mensagem alcançasse o coração deles e transformasse o coração deles. Era muito orgulho ali para ser quebrantado. E para a gente poder finalizar, aqui no 46 ao 50, nós vamos ver sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Deixa eu descer lá no texto, que vai dizer assim no versículo 49. Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós vemos que a família de Jesus, ela é representada por todo aquele que faz a vontade do Pai. E Jesus é muito belo quando a gente observa no final, né, no dia do juízo, que quem vai entrar na casa que ele está preparando, nas moradas que ele está preparando,
é a família. Então, pastor Edson, precisamos ser conhecidos de Deus, próximos de Deus, e precisamos fazer a vontade do Pai, porque é isso que significa ser a família de Jesus, né? E o evangelho, Júlia, é muito direto, é simples de compreender. Eu costumo falar que se resume em uma palavra: obediência. Sim. O que Deus quer? Obediência. Tanto que fala aqui no versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão e minha irmã. Então, a obediência para fazer parte da família de Deus, para fazer parte do reino de Deus, obediência. Exatamente. Você quer demonstrar que ama o Senhor? Não é só em palavras, mas é nas suas ações. É você obedecendo aquilo que Ele fala, é andando na verdade. É isso que vai alegrar o coração de Deus. Para a gente poder finalizar com chave de ouro, eu vou ler aqui com vocês o comentário do missionário R.R. Soares sobre Mateus, capítulo 12. E ele diz assim: novamente, os fariseus questionaram Jesus acerca do que pensava ser lícito fazer no sábado. Na sinagoga, havia um homem com a mão atrofiada e o mestre o curou. Mas os religiosos, que davam mais valor ao legalismo do que à vida, encontraram um motivo para acusá-lo. A lição que Cristo deu aos fariseus é de suma importância. Se ele não fizesse o bem, aquele homem estaria praticando o mal. Pelo bem que realizaria no sábado, eles o acusariam. No entanto, a respeito do mal que Jesus estaria fazendo se não curasse o homem, os fariseus nada fariam. Esses hipócritas não entendiam nada do amor divino, por isso procuravam um meio para matar Jesus. A palavra declara que a omissão é um tipo de pecado, pois aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, não pode ser considerado inocente. Muito obrigado, missionário R.R. Soares, e pastor Edson, muito obrigado, que Deus te abençoe. Júlia, eu que agradeço, e foi um tempo muito bom, edificante. E também queria fazer um convite especial para o pessoal ali da Baixada de Piabetá. A gente está na rua Benjamin Constante, número 65, no centro. Às quartas-feiras, 4 reuniões, 8, 10, às 14 e também às 19 horas. Que Deus abençoe. Amém. E pastor Marcos, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Eu que agradeço, irmã Júlia, e convido vocês a estarem também moradores de Vigário Geral. Nós teremos culto segunda, quarta, sexta, domingo, nós temos os cultos. Você é o nosso convidado. Vai lá receber uma palavra abençoada em nome de Jesus. Amém. E você de casa, muito obrigado pelo seu carinho. Você que ficou até o final, tenho certeza que Deus falou algo ao seu coração. Eu te aguardo amanhã em Mateus capítulo 13. Faz aquele estudo e às 3h30 você vem pra cá que a gente tem um encontro marcado, tá bom? Fica aqui o meu abraço e até mais. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço.